Devolutiva semana 5, correção dos exercícios da apostila, atividades 11 a 19. Atividade 11. Considere as seguintes matrizes A, B, C, D e E se for possível, calcule as operações com as matrizes. Então, primeiro nós vamos fazer a matriz A vezes a matriz B e depois a matriz B vezes a matriz A, e o resultado das duas nós vamos fazer uma subtração. Então, eu tenho aí a matriz A 2 por 2 e a matriz B também 2 por 2. Essa multiplicação ela é possível, porque vai resultar também numa matriz de duas linhas e duas colunas. Lembrando, multiplicação de matrizes é linha por coluna. Então, é linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Depois, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Então, vamos lá. Primeiro elemento, A1, 1. Então, eu vou fazer a operação linha 1 com coluna 1. 2 vezes 0 mais 0 vezes 2. O resultado aqui deu 0. A1, 2. 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 8, tá? Percebam que é sempre nessa ordem, ó. Esta linha vezes esta coluna. A mesma linha vezes a segunda coluna. Depois, nós vamos para segunda linha. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Segunda linha, novamente, primeira coluna. Então, vai ficar 6 vezes 0 mais 7 vezes 2. Depois, 6 vezes 4 mais 7 vezes menos 8. Esse já é o meu elemento A22. Na dúvida de qual elemento você está calculando, é só perceber. Se você pegar linha 1 com coluna 1, é o elemento 11. Linha 1, coluna 2, elemento 12. Linha 2, elemento 1, aí vai ser 21. Linha 2, coluna 2, daí vai ser o elemento 22, ok? Então, já estão todos resolvidos e fica dessa maneira o resultado da nossa matriz, seguindo a ordem de cada elemento. Agora, nós vamos fazer B vezes A. É só inverter as posições. Mesma coisa, linha 1, coluna 1. Então, o elemento A11 ficou 0 vezes 2 mais 4 vezes 6. A12, 0 vezes 0 mais 4 vezes 7. A21, aqui ó, linha 2, coluna 1. 2 vezes 2 menos 8 vezes 6. A22, então é linha 2, coluna 2. 2 vezes 0 menos 8 vezes 7. Já temos aqui os resultados, respeitando as regrinhas de sinais, e aí é só colocar na posição certa da matriz. Agora, a gente vai fazer os elementos da matriz A vezes B, menos os elementos da matriz B vezes A, ok? Conforme as outras explicações que eu passei para vocês sobre subtração de matrizes, para facilitar, nós trocamos todos os sinais aqui da segunda matriz, que fica mais fácil de resolver. Quem for muito bom em regrinha de sinal não precisa fazer isso, mas a gente prefere assim. Então, vou fazer cada um com seu elemento, ó. Já troquei todos os sinais aqui da minha segunda matriz, o que era positivo ficou negativo e o negativo ficou positivo. Então, vou fazer 0 menos 24, menos 24. 8 menos 28, menos 20. 14 mais 44, 58. Menos 32 mais 56, 24 positivo. E tenho aqui o resultado de A vezes B menos B vezes A. Agora, vamos para a letra B. 2
vezes a matriz C menos a matriz D. Primeiro, 2 vezes a matriz C. Esse é muito tranquilo, é só multiplicar por 2 todos os elementos que estão aqui dentro da matriz. Super simples. Vai dar 2 vezes menos 6, menos 12, 2 vezes 9, 18, 2 vezes menos 7, menos 14, 2 vezes 7, 14, 2 vezes menos 3 é menos 6 e 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, eu já tenho o resultado de 2 vezes C. Agora, eu tenho que fazer menos a matriz D, que é essa matriz aqui, ó, 3 por 3. A matriz C é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Espera aí. Então, eu tenho aqui uma matriz 2 por 3. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. Nesse caso aqui, essa multiplicação não é possível porque o número de linhas da minha matriz 1 é diferente do número de colunas da matriz 2. Então, esse resultado não é possível. Então, para ser possível, o número de linhas da matriz 1 tem que ser igual ao número de colunas da matriz 2. Não é possível realizar adição e subtração de matrizes de ordens diferentes. Então, elas têm que ter o mesmo tamanho, ok? Letra C. D ao quadrado menos D vezes Z. Então, eu vou pegar minha matriz D e fazer ela vezes ela mesma. Por isso que é D ao quadrado. Então, eu tenho uma matriz 3 por 3 vezes uma matriz 3 por 3. Isso só pode gerar uma matriz 3 por 3, ok? Então, a gente vai calcular elemento por elemento, seguindo a regra linha vezes coluna. Aqui eu tenho uma matriz um pouco maior, então tem que prestar muita atenção cada elemento. Eu tenho aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. A linha 1, ela vai multiplicar coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, vai fazer menos 6 vezes menos 6. Deixa eu apontar aqui. Menos 6 vezes menos 6. 4 vezes 1, 0 vezes menos 6, tá? Isso tudo mais. Então, é menos 6 vezes menos 6, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes menos 6. Esse é o elemento A11. Depois, vai fazer a mesma coisa para o elemento A12. Menos 6 vezes 4, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes 6, esse vai ser o elemento A12. E segue a mesma linha de raciocínio dos outros exercícios. Como você sabe quem é o elemento A12? É a linha 1 vezes a coluna 2. O A13, linha 1 vezes a coluna 3. E assim por diante, tá ok? Então, seguindo aí toda a linha de raciocínio, a gente chega nesses resultados. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem mandar uma mensagem. Colocando os resultados na ordem, eu já tenho a multiplicação de D por D. Agora, eu vou fazer a matriz D vezes Z, para daí fazer a subtração. Então, D vezes E. A minha matriz D é uma matriz 3 por 3, a E também é 3 por 3, então essa multiplicação ela é possível, porque são matrizes de mesmo tamanho e tem o mesmo número de colunas de uma matriz e o mesmo número de linhas da outra matriz. Então, essa multiplicação ela é possível, ok? Então, vamos lá às multiplicações, resultando nesses valores, colocando na ordem cada um nos seus elementos. Agora, eu vou fazer a finalização da letra C, os valores de D ao quadrado menos os valores de D vezes Z.
Só colocar na ordem, cada um subtraindo o seu elemento. Elas são do mesmo tamanho, então é possível essa subtração que resultou nessa matriz, tá? Então, eu fiz 40 menos 40. Aqui eu não mudei os sinais para a gente trabalhar a regrinha de sinal. Menos com menos é mais, deu 80. Fiz menos 20, menos 54. Menos com menos é mais, menos 20 mais 54, deu 34 positivo. E assim por diante, tá ok, pessoal? Atividade 12, pessoal, eu já fiz a explicação dela para vocês lá em multiplicação de matrizes, tá? Então, já tá no vídeo anterior. Aí, só vocês fazerem a correção, ok? Atividade 13. Se a matriz 2 por 2 vezes a matriz 2 por 1 é igual à matriz 4 vezes 1 e 2, determine o valor de x mais y. Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação simples de uma matriz 2 por 2 por uma matriz 2 por 1, e isso vai resultar numa matriz 2 por 1, ok? Então, vamos lá, essa multiplicação. Eu tenho aqui a linha vezes a coluna. Então, eu vou fazer 3 vezes x mais menos 1 vezes y, que está aqui no meu A11. Tudo isso é igual a 4 vezes 1, que é 4. A2, 1. Então, é linha 2, coluna 1. Só tem uma coluna, né? 1 vezes x mais 3 vezes y. Tudo isso é igual a 4 vezes 2, que é 8. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis. E aí, formou um sisteminha de equações que vocês aprenderam a resolver lá no 9º ano. Eu vou escolher aqui uma das duas variáveis para eliminar. Nesse caso aqui, eu optei por eliminar o x. Então, eu vou multiplicar a minha segunda equação por menos 3. Então, eu vou ter menos 3 vezes x, que dá menos 3x. Menos 3 vezes 3y vai dar menos 9y. E menos 3 vezes 8 vai dar menos 24. E a primeira equação mantém do mesmo jeito, não mexo. Agora, eu vou fazer aqui a operação. 3x menos 3x é 0. Menos y menos 9y é menos 10y. 4 menos 24 é menos 20. Não pode deixar resultado final negativo, então multiplica tudo por menos 1, que vai ficar 10y igual a 20. Tá multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 10, portanto, o nosso y vale 2. Agora, eu tenho o valor do y, é só substituir em qualquer uma das duas equações e eu vou encontrar o valor do x. Vou pegar aqui a minha primeira equação, 3x mais menos 1 vezes y igual a 4. Vou trocar o y por 2 e resolver a equação de primeiro grau. Então, ficou 3x menos 2 igual a 4. Tá negativo, passa positivo. 3x é igual a 6. 3 está dividindo, desculpa, está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3, 2. E atenção, pessoal, a resposta final do problema. O exercício quer saber, determine o valor de x mais y. Ele não quer saber somente o x e o y. Então, o resultado aqui é x mais y, que é 2 mais 2, igual a 4. Atividade 14. Na confecção de 3 modelos de camisas A, B e C, são usados botões grandes e pequenos. O número de botões por modelos é dado pela tabela. Então, aqui eu tenho botões P, vão 3 para a camisa A, 1 para a camisa B e 3 para a camisa C. Botões G, vão 6 para a camisa A, 5 para a camisa B e 5 para a camisa C. O número de camisetas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então, foram fabricadas aqui 100 camisas A em maio, 50 em junho. 50 camisas B em maio, 100 em junho
50 camisas C em maio e 50 camisas em junho. Nessas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados em maio e em junho. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu vou multiplicar a quantidade de botões usadas em cada camisa nos meses de maio e junho. Então, é só eu separar essas duas tabelas na forma de matriz e fazer a multiplicação, igual vocês já sabem fazer. Linha vezes coluna. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 100, mais 1 vezes 50, mais 3 vezes 50. Então, esse aqui é o meu primeiro elemento. Depois, eu vou aqui, ó, para o segundo elemento. Linha 1, coluna 2. Tá vendo? Com tabela é mais fácil de visualizar essa informação. Então, vou fazer 3 vezes 50, mais 1 vezes 100, mais 3 vezes 50. Percebam que isso já está colocado aqui já dentro da matriz na ordem certinha para ficar mais fácil a construção. Agora, eu vou aqui, ó, linha 2, coluna 1. Então, vou fazer 6 vezes 100, ó, tá aqui. 5 vezes 50, que tá aqui. 5 vezes 50, que tá aqui. Meu último elemento aqui, vou pegar linha 2, coluna 2. Então, vocês já sabem que esse elemento aqui é o A22. Então, vai ficar 6 vezes 50, mais 5 vezes 100, mais 5 vezes 50, que tá aqui. Resolve todos os valores. Então, vou ter aqui, ó, 300 mais 50 mais 150. Isso é o resultado das multiplicações, ok? Vou fazer as adições e tenho aqui a minha tabela pronta. Então, ó, percebam aqui, 300 mais 50 mais 150, 500, 600 mais 250 mais 250, 1.100 e assim por diante. Eu tenho a quantidade de botões P em maio e em junho e a quantidade de botões G em maio e em junho, apenas usando o conceito de multiplicação de matrizes. Atividade 15. Essa atividade foi extraída da FATEC São Paulo. João, Silva e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes. Então, eu tenho a matriz A, 10, 12 e 8, e a matriz B, que é uma matriz 3 por 4. A matriz A representa os valores em reais recebidos por hora trabalhadas de João, Silva e Pedro, respectivamente. Então, o que significa? Que o João recebe R$10 por hora, o Silva 12 e o Pedro 8. Isso é o que representa a matriz A. A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários em cada uma das 4 primeiras semanas do mês de julho. Então, quer dizer que cada linha dessas representa um dos funcionários. Então, essa primeira linha é a do João, segunda linha é a do Silva e a terceira linha é do Pedro, tá? E as colunas representam as semanas. Primeira coluna, primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana do mês de julho. Então, vamos lá. Na matriz B, as linhas 1 a 3 são para João, Silva e Pedro, como eu já falei para vocês. E as colunas nessa ordem para as 4 primeiras semanas do mês de julho, de modo que o elemento B13 é a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana. Então, vamos lá, só para olhar. B13. Então, aqui, ó. B13 é linha 1, coluna 3. Então, ó, se eu quiser saber quantas horas João trabalhou, eu sei que nesse dia aqui, ó, no B13, que é na linha dele, na terceira semana, ele trabalhou 12 horas, ok? Então, sabendo disso, o valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses 3 funcionários na segunda semana de julho será... Então, vamos lá. Deixa eu
pegar aqui o marcador. Só trocar a cor. Então, ele quer a segunda semana. Então, a segunda semana é essa aqui, ó, pessoal. Segunda semana. Ele quer saber quanto que a empresa pagou para esses funcionários. Então, eu vou multiplicar cada um dos funcionários pela quantidade de horas que ele trabalhou vezes o valor que ele ganha por hora. Então, eu vou fazer aqui, ó, João vezes 40, Silvia vezes 22 e Pedro vezes 25. E vou somar tudo e vou saber quanto a empresa pagou para esses 3 funcionários. Então, eu tenho aqui, ó, 10 vezes 40, 400, 12 vezes 22, 264, 8 vezes 25, 200. Então, somando todos esses valores, a empresa pagou neste dia, na segunda semana, R$ 864 por esses funcionários. Percebam, pessoal, que não tem essa alternativa na apostila de vocês, ok? Então, as alternativas da apostila estão incorretas. Por favor, desconsiderar e considerar esse valor. Atividade 16. Uma cozinheira preparou 3 tipos diferentes de salgados, usando ingredientes conforme a tabela abaixo. Então, ela fez pastéis, empadas e quibes, usando ovos, farinha, açúcar e carne. E aqui a quantidade que ela gastou de cada item. Os preços dos ingredientes constam na tabela abaixo. Então, eu tenho o preço do ovo, da farinha, do açúcar e da carne. Qual, então, deve ser o preço base de cada salgado? Organize seu raciocínio utilizando a multiplicação de matrizes. Mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar essas 2 tabelas e transformar em 2 matrizes, ok? Que vai ficar bem mais simples a nossa multiplicação, em vez de ir lá item por item e multiplicar, ok? A gente vai montar tudo como uma matriz. Então, eu tenho aqui uma matriz 3 por 4, que é a matriz dos ingredientes, e tenho aqui uma matriz 4 por 1, que é a matriz dos preços, tá ok? Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, aqui, ó, 3 por 4, e essa daqui é 4 por 1, ok? Então, o resultado disso daqui vai ser uma matriz de 3 por 1, que é correspondente ao número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda, ok? Então, eu tenho o resultado de uma matriz 3 por 1. Aqui a gente fez todas as operações, tá? Dos elementos. Então, do A1, 1, 3 vezes 0,2, mais 6 vezes 0,3, mais 1 vezes 0,5, mais 3 vezes 0,8. Na dúvida, pessoal, do tamanho da matriz de vocês, é simplesmente façam as multiplicações, que a ordem dos elementos já vai aparecer, porque eu tenho aqui, ó, linha 1 vezes coluna 1, porque só tem uma coluna. Linha 2 vezes coluna 1 e linha 3 vezes coluna 1. Então, só mostra que ela é uma matriz 3 por 1, ok? Confiram aí os resultados de vocês. Qualquer dúvida pode me enviar mensagem. Então, aqui, para finalizar, ela vai gastar 5,30 com os pastéis, 4,60 com as empadas e 5,80 com os quibes. Atividade 17. Uma fábrica de automóveis produz carros A e B nas versões sedã, hatch e SUV. Na montagem desses carros são utilizadas as peças X, Y e Z. Para certo plano de montagem são fornecidas as seguintes tabelas. Então, eu tenho aqui as tabelas de peças para o carro A e B e aqui a quantidade de peças que é usada para cada tipo de carro. Para o planejamento da composição de peças por tipo de carro, que matriz deve ser usada? Você pode organizar seu raciocínio através do uso de matrizes. Então, de novo, a gente vai fazer a multiplicação de matrizes. Linha vezes coluna. Então, eu tenho
linha 1 vezes coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu já sei que vai ter 3 colunas. Vou ter linha 2 vezes coluna 1, coluna 2, coluna 3. Depois, vou ter linha 3 vezes coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ou seja, a minha matriz só pode ser uma matriz 3 por 3. Então, vou fazer todas as operações. Já coloquei direto na posição certa da matriz. E o resultado aqui é uma matriz 3 por 3, como a gente já havia dito, ok? Então, aqui fica a tabela já com o número de peças organizado de volta. Então, eu tinha a tabela da matriz e montei agora ela no formato de tabela, tá, gente? Atividade 18. Pessoal, desculpa acelerar um pouco, que são muitos exercícios para corrigir, então se eu ficar muito passo a passo, esse vídeo vai ficar longo e vocês vão cansar de ver, tá? No Campeonato Baiano da terceira divisão, após 5 rodadas, foram obtidos os seguintes resultados para 5 equipes participantes. Então, aí nós temos as equipes, o número de vitórias, de empates e de derrotas. Aqui eu tenho a pontuação para cada tipo de jogo. Se for vitória, vale 3 pontos, se for empate, vale 1 e derrota não vale nenhum ponto. Calcule quantos pontos cada time conquistou até agora e represente os resultados em uma matriz de ordem 5 por 1. Então, eu vou pegar os elementos da pontuação das equipes vezes o valor de cada pontuação. Parece estranho, né? Você pegar uma matriz 5 por 3 e multiplicar uma matriz 3 por 1. Mas isso é possível, porque ela tem o mesmo tanto de colunas da primeira, é o mesmo tanto de linhas da segunda. Então, é o primeiro elemento vezes a coluna, o segundo vezes a coluna, o terceiro também, e assim por diante. E gerou uma matriz 5 por 1. Esse seria o resultado final. Na dúvida, pessoal, também você consegue resolver isso ponto a ponto. Se a vitória vale 3 pontos, era só fazer aqui, ó, vitória, 3 vezes 3 pontos. Empate, 2 vezes 1 ponto. Derrota, 0 vezes 0. E assim por diante, vocês vão chegar na mesma matriz. Então, temos aqui o total de pontos por equipe já. Então, da matriz, eu montei essa tabela. E o último exercício. 4 escolas participam de um torneio esportivo em que as provas de 10 modalidades foram disputadas. Aos vencedores de cada prova foram atribuídas medalhas de ouro, prata e bronze, dependendo da classificação final, respectivamente primeiro, segundo ou terceiro lugares. A quantidade de medalhas de cada escola ao final da competição é apresentada na seguinte tabela, assim como o total de pontos conseguidos pelas escolas, considerando-se que cada tipo de medalha foi atribuída a uma pontuação. Qual foi a pontuação atribuída a cada tipo de medalha? Então, nesse caso, ele é um pouco diferente do exercício anterior. Ele dá aqui a quantidade de medalhas e a pontuação final. A gente tem que descobrir quanto foi pontuado cada medalha, ouro, prata e bronze. Então, nós vamos retomar aí o conceito de sistemas e vamos montar uma equação de sistemas, tá? Eu vou pegar aí a primeira matriz vezes os elementos, que eu vou chamar de x, y, z, que seria para ouro, prata e bronze, e igualar a pontuação final, tá? Então, a gente vai fazer a multiplicação e montar a equação de primeiro grau, tá? Então, eu tenho aí, ó, 4 vezes x, 2 vezes y, 2 vezes z, igual a 46. A linha de baixo, 5 vezes x, mais 3 vezes y, mais z, igual a 57. 4 vezes x mais 3y mais 3z, igual a 53, ó. Tá igualzinho aqui na linha, colocando os valores de x, y, z na multiplicação, ok? E o valor da igualdade. E por último, 3x mais 3y mais 7z, igual a 53. Então, agora,
a gente vai resolver isso aqui na forma de sistema de equações lineares, tá? Método da substituição é o método que vocês aprenderam lá no 9º ano com duas variáveis. Aqui a gente tem 3, então ela vai ter um cálculo um pouco maior. Primeiro, pessoal, quando a gente tem um sistema com mais de duas variáveis e com mais de duas equações, a gente organiza elas por números. Então, eu tenho a equação 1, 2, 3 e 4. É importante essa organização para vocês não perderem a linha de raciocínio. Então, aqui eu tenho que escolher duas equações para começar o cálculo e tentar eliminar uma variável. Então, eu vou ver qual equação é mais fácil eliminar uma variável. Que é isso? Eu tenho que fazer uma dessas letras virar zero. Então, eu escolhi aqui a equação 1 e a equação 2. Nesse caso aqui, a variável que está mais fácil de ser eliminada é a letra Z. Basta eu multiplicar a minha equação 2 por menos 2, certo? Então, eu vou multiplicar a equação 2 toda por menos 2 e vou resolver isso como um sistema. Então, aqui a primeira equação eu mantenho, a segunda eu multipliquei toda por menos 2, agora resolvi aqui, cancelei o Z e o resultado foi menos 6x menos 4y igual a menos 68. Eu vou reservar esse resultado porque eu ainda não consigo descobrir quanto vale o x e nem o y. Vou voltar aqui nas minhas 4 equações e escolher mais duas. Escolhi aqui a 2 e a 3. Por quê? Eu não escolhi aleatória, eu vou escolher as equações que eu consigo eliminar a letra Z de novo, porque como ela foi a primeira variável eliminada, eu tenho que fazer de novo ela ser eliminada usando outras duas. Eu posso repetir uma delas, porque foi o caso aqui que eu repeti a linha 2, mas eu não posso fazer as duas iguais, senão vai dar na mesma. Então, vou fazer aqui, vou eliminar de novo a letra Z, ok? Não pode eliminar outra letra, porque daí o cálculo não vai dar certo. Para eliminar o Z, eu vou multiplicar aqui essa linha por menos 3 e resolver a operação. Então, eu tenho aqui o resultado, a linha 3 eu não mexi, ficou do mesmo jeito. Resolvo essa equação, cortou aqui o valor do Z e o resultado ficou 11x mais 6y igual a 118. Percebam agora que eu tenho duas equações com duas variáveis, que daí cai naquilo que vocês aprenderam lá no 9º ano. E agora eu vou conseguir resolver um sistema de equação simples, tá? Usando essas duas equações. Para resolver essas duas equações, eu tenho que eliminar uma variável. Nesse caso, não basta multiplicar por 1, ou por menos 1, ou por 2. Eu tenho que multiplicar ambas as equações por um número que deixe a variável equivalente. Então, eu vou fazer a primeira vezes 4 e a segunda vezes 6, porque daí eu consigo deixar a letra y igual, ok? Então, vamos lá. Toda essa linha vezes 4 resultou em 44x mais 24y igual a 472. Dá tudo isso mesmo, tá? A segunda linha vezes 6 deu menos 36x menos 24y igual a menos 408. Ó, percebam que eu consegui igualar a minha variável y. Cancelou, 44x menos 36x é igual a 8x. 472 menos 408 é igual a 64. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 64 dividido por 8 é 8. Já descobri aqui o valor do x. Vou escolher qualquer uma dessas duas equações, substituo o x por 8 e vou descobrir o valor do y. Peguei aqui a primeira opção, vou trocar aqui o x por 8. Então, eu tenho... aqui, pessoal, eu multipliquei por menos 1 para ficar mais fácil de resolver essa equação, para tirar esses negativos. Então, ficou aqui, ó, troquei o x por 8, 6 vezes 8, mais 4y igual a 68. 6 vezes 8, 48,
tá positivo, passa negativo, ficou 68 menos 48, que é 20. 4 vezes y, tá multiplicando, passa dividindo, 20 dividido por 4, o y vale 5. Então, já tenho o valor do x e do y, falta só o valor do z. Vou pegar qualquer uma dessas 4 operações, substituo o x e o y e descubro o valor do z. Peguei aqui a segunda, porque ela está mais fácil de resolver. Troquei aqui o valor do x por 8, do y por 5. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 5, 15. Mais z igual a 57. 40 mais 15, 55. Tá somando, passa subtraindo. 57 menos 55, 2. Portanto, o z vale 2. Agora, vamos lembrar lá do início do problema. Ele queria saber qual foi a multiplicação que foi feita. Então, eu tenho a medalha de ouro valendo 8 pontos, prata 5 e bronze 2 pontos.